Imagina tentar cruzar um país inteiro usando um mapa de papel impresso lá em 1990. Tipo, a gente senta na mesa da cozinha, estuda as rotas, planeja a viagem inteira, marca cada curva com uma caneta marca-texto colorida e, sabe, confia cegamente que as estradas continuam exatamente no mesmo lugar. Só que aí a gente pega o carro, dirige pro meio do nada e simplesmente dá de cara com uma ponte que desabou faz tipo 2 anos. Pois é. Ou uma rodovia gigante que foi construída ontem e não existe no papel. E de repente aquele planejamento perfeito que demorou meses para ser feito vira só um pedaço de papel inútil. Exatamente. E o pior é que, em vez de olhar pela janela e simplesmente desviar do buraco, a tendência das grandes empresas é culpar o mapa Sim, com certeza. ou fingir que a ponte não caiu e acelerar o carro assim mesmo, né? Certo? Vamos desempapotar isso. A nossa imersão de hoje é sobre como a gente pode largar esse mapa obsoleto e descobrir a mecânica por trás daquela promessa incrível de realizar o dobro do trabalho na metade do tempo. Que, olha, não é só um slogan motivacional barato. É uma mudança radical na forma de enxergar o trabalho mesmo. E para entender como sair dessa ilusão de controle e abraçar a realidade do caos produtivo, a gente reuniu uma pilha de fontes fantásticas para quem está nos ouvindo hoje. Temos a versão atualizada do Guia do Scrum de 2020, um resumo em vídeo super didático do canal Mindmaster. Muito bom esse vídeo, aliás. Demais, né? Também trouxemos as diretrizes de práticas da Agile Alliance e os trechos fascinantes do livro do Jeff Sutherland, que é co-criador do método Scrum. E o mais legal aqui é que não vamos falar só de tecnologia ou programação. É um mergulho sobre como seres humanos colaboram e sobrevivem num mundo totalmente imprevisível. Uhum. E acho que a melhor forma de entender o valor desse método ágil é olhar para os destroços, sabe? Para o estrago que o sistema tradicional vem deixando pelo caminho. Nossa, verdade. Historicamente, a engenharia clássica e o mundo corporativo se apoiaram no método em cascata, o famoso waterfall. O vídeo da Mindmaster explica isso de um jeito muito claro. É aquele modelo onde você só começa a executar a fase 2 quando a fase 1 estiver perfeitamente planejada e documentada. O que, sejamos honestos, só faz sentido se a pessoa tiver uma bola de cristal, né? A cascata exige que a empresa saiba exatamente o que o cliente quer lá no início e que o mercado não mude 1 milímetro durante um ano inteiro. E isso quase nunca acontece hoje em dia, né? Quando a gente tenta forçar um planejamento rígido num ambiente super complexo, o resultado é quase sempre desastroso. Tem um exemplo nas nossas fontes que chega a revirar o estômago. O caso do sistema Virtual Case File do FBI, logo depois dos ataques de 11 de setembro. A gente está falando de 170 milhões de dólares de dinheiro público. 170 milhões. Que literalmente evaporaram num software que nunca foi usado. Ninguém aproveitou uma única linha de código. E o nível de obsolescência era assustador. Naquela época, os agentes do FBI ainda precisavam imprimir relatórios em papel e ficar circulando palavra-chave manualmente. Sério? Sim, com uma caneta vermelha para indexar arquivos. Imagina isso, uma caneta vermelha caçando terroristas internacionais. Caramba. E o mais insano é que a comissão do 11 de setembro apontou que essa incapacidade de unir os pontos, né, pelas agências de inteligência foi um dos grandes motivos da falha de segurança. Pois é. E aí o que o FBI faz? Em vez de mudar a forma de trabalhar, eles dobram a aposta. Tentaram criar outro megaprojeto milionário, Sentinel, repassaram tudo para Lockheed Martin fazer usando o mesmo modelo engessado de antes. E a resposta da empresa terceirizada foi, adivinha, entregar aqueles famosos diagramas gigantes. Sabe aqueles gráficos horizontais lindos? Ah, cheios de barras coloridas? Isso, barras cruzando meses, anos. Eles fixaram aquilo nas paredes do alto escalão e todo mundo respirou aliviado, achando que estava tudo sob controle. Mas nas trincheiras, lá com quem estava de fato codificando, o projeto já tinha nascido atrasado, o orçamento indo para o ralo e os defeitos se multiplicando mais rápido do que a equipe conseguia consertar. É a velha síndrome de amar mais o plano do que a realidade. Exato. Voltando para a nossa analogia, o diagrama gigante é um mapa lá de 1990 que ignora o engarrafamento.
E o Scrum seria o aplicativo de GPS moderno que recalcula a rota empiricamente a cada quilômetro com base no trânsito real. O que é fascinante aqui é que o Scrum abraça esse empirismo de uma forma muito implacável. Em vez de ficar tentando adivinhar o futuro, ele foca no que pode ser medido agora. E faz isso apoiado em 3 pilares muito simples. Quais são? Transparência, para que todo mundo veja a mesma realidade sem esconder falhas, inspeção, verificando constantemente o que está sendo construído e adaptação para corrigir o curso rápido. Mas de onde veio essa ideia? Porque, assim, abandonar o planejamento longo e detalhado parece um salto de fé gigantesco para o mundo corporativo. E as nossas fontes vão buscar as raízes dessa adaptação em lugares que não tem nada a ver com escritórios. Verdade. Começa em zonas de guerra. Zonas de guerra. Exato. O Jeff Sutherland traz a experiência dele pilotando caças, aqueles jatos de reconhecimento no Vietnã, e ele aplicou um conceito militar chamado ciclo OODA. OODA, como assim? É OODA, criado por John Boyd. A sigla significa observar, avaliar, decidir e agir. Em um combate aéreo, se você demorar para planejar seu movimento com base na posição inicial do inimigo... Você morre, porque o inimigo já se moveu. Exatamente. Quem roda esse ciclo de decisão mais rápido sobrevive. Não dá para fazer um diagrama de Gantt no meio de um combate aéreo. Nossa, faz todo sentido. E ele não parou por aí. As fontes mencionam uma influência bem curiosa da robótica também. Mais especificamente, o Gengis Khan, um robô de 6 pernas criado no MIT pelo Rodney Brooks. Ah, esse exemplo do robô é maravilhoso. Antes do Gengis, os cientistas tentavam fazer robôs andarem programando um cérebro central enorme. Tipo, o robô tinha que calcular cada ângulo do chão, criar um mapa virtual e só depois enviar o comando para as pernas. Deve ser super lento. Muito lento. E eles caíam o tempo todo. Aí o Rodney Brooks mudou a lógica. Ele não deu um cérebro central com um mapa para o robô. Ele colocou sensores básicos em cada perna separada. E como ele andava? O robô aprendia a andar esbarrando nas coisas, ele levantava a perna ao sentir um obstáculo e ia se adaptando ao ambiente em tempo real, igualzinho ao inseto, sem mapa prévio. Tá, peraí. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Uma zona de guerra ou um laboratório de robótica são uma coisa. Mas um projeto de negócios não é um combate aéreo. Não seria uma atitude completamente imprudente uma equipe de profissionais simplesmente sair esbarrando nas coisas como um robô cego, em vez de planejar os custos com antecedência? Olha, se conectarmos isso ao cenário geral, a ideia não é trabalhar às cegas e muito menos ignorar orçamentos. A ideia é gerar inteligência real em vez de suposições de escritório. É o famoso conceito de falhar rápido. Ah, o tal do fail fast. Isso! A sabedoria aqui, que inclusive bebe da fonte da Toyota e do ciclo de melhoria contínua de Deming, é que a equipe avança um passo pequeno e verifica. É infinitamente mais barato e seguro errar em 2 semanas de trabalho, corrigir o erro e mudar a rota do que investir 2 anos de planejamento e milhões de dólares para descobrir lá no final que o cliente odiou o produto, né? Exatamente. O planejamento em blocos pequenos e validados substitui aquela grande suposição inicial. Entendi. Mas para operar nesse nível de resposta rápida, tipo o robô ou o piloto de caça que a gente falou, você precisa de um motor muito leve, um veículo muito ágil. E no nosso caso, o veículo é o chamado Scrum Team. E o guia do Scrum é super claro nisso. Eles simplesmente aboliram os cargos corporativos tradicionais dentro dessa equipe. É verdade. Não tem subdepartamentos e não tem aquele gerente ditando regras o tempo todo. São apenas 3 papéis fundamentais. Conta mais sobre eles. Claro. Primeiro tem o Product Owner, que é a pessoa que define o que tem mais valor e prioriza o trabalho. Depois, o Scrum Master, que atua como um líder servidor, focado em remover os obstáculos que estão travando a equipe. Tá, e quem põe a mão na massa? São os developers, são as pessoas que executam o trabalho de fato. E tem um limite rígido de tamanho também, viu? Sim, eu vi nas notas. Idealmente, menos de 10 pessoas. Aquela famosa regra do 7, mais ou menos 2. E a fonte menciona uma coisa chamada Lei de Brooks, que é super contraintuitiva. Ela diz que adicionar mais pessoas a um projeto que
já está atrasado, só faz ele atrasar ainda mais. Parece estranho, mas é pura matemática das redes de comunicação. Se uma equipe tem 5 pessoas, são 10 canais de comunicação cruzada ali no meio. Se você pula para 10 pessoas, os canais vão para 45. Caramba, multiplica muito rápido. A fórmula é N vezes N-1 dividido por 2. Ou seja, quanto mais gente, mais tempo a equipe gasta tentando explicar o que está acontecendo para os outros e menos tempo efetivamente trabalhando. O foco dilui completamente. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente junta tudo isso, né? Uma equipe pequena que precisa falhar rápido e onde ninguém tem o título de chefe para dar ordens diretas. O instinto humano diz que isso tem tudo para virar uma anarquia completa, o que impede o projeto de perder o rumo e o pessoal de ficar perdido. Olha, o que restringe e segura a onda é a disciplina. A coesão não vem da autoridade de um chefe com um chicote na mão. Ela vem da meta do produto. E de 5 valores inegociáveis do Scrum: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. E além disso, as fontes mostram como a interfuncionalidade destrói essa anarquia. Interfuncionalidade, isso soa como aquele palavrão corporativo bonito de pôr no currículo, né? Mas o que significa na prática? Significa que a equipe pequena tem todas as habilidades necessárias para começar e terminar o trabalho, sem depender de absolutamente ninguém de fora. Acaba aquele negócio de, meu departamento fez a minha parte, agora o problema é do setor de marketing. Ah, entendi. Sem feudos departamentais. Exato. O Sutherland dá o exemplo das equipes militares no Iraque. Em vez da inteligência coletar um dado e mandar pelo correio burocrático para o esquadrão de ação, eles uniram todo mundo na mesma sala, a informação é obtida, o plano é feito e a ação acontece no mesmo ciclo de tempo. Falando em forças armadas, as notas mencionam o regimento militar Loose Juice, lá de West Point. Eles eram considerados tipo os piores, e do nada viraram os melhores da academia. A mágica foi aplicar justamente a transparência do Scrum. Pois é, transparência muda tudo. Em vez de esconder o erro debaixo do tapete para não tomar a punição do superior, eles criaram uma cultura de expor a falha imediatamente para a equipe inteira, para corrigir rápido. Ninguém escondia nada. E para que todo esse ambiente de transparência e colaboração não perca o compasso no dia a dia corporativo, o framework traz um coração rítmico, que é a chamada sprint. A sprint é basicamente uma caixa de tempo, né, um time box, de 1 mês ou menos, e dentro dela a gente tem reuniões com propósitos e tempos extremamente delimitados. Acho que é para evitar aquele buraco negro de reuniões que poderiam ser um e-mail. Com certeza. Tudo começa com a sprint planning, que é para definir o que vai ser feito, como e por quê. E o dia a dia? Aí entra a Daily Scrum, que é crucial. É uma reunião diária de no máximo 15 minutos, feita com todo mundo em pé. Espera, em pé. Por que todo mundo tem que ficar em pé? Porque se você senta, você relaxa, e aí começa a contar histórias devagar. Em pé, o desconforto físico garante que a pessoa vá direto ao ponto. Cada um responde basicamente a 3 coisas: o que eu fiz ontem para ajudar na meta, o que eu vou fazer hoje e quais são os obstáculos no meu caminho agora. É só para alinhar o jogo tático do dia e pedir ajuda. Não é para dar relatório de status para o chefe. Faz sentido. E aí, no fim desse ciclo da sprint, temos a Sprint Review. E o resumo da MindMaster destaca bem isso. Não é uma reunião para mostrar slides bonitinhos de PowerPoint. É para mostrar o produto funcionando. Software rodando, uma parede construída, um texto publicado. É a hora da verdade, né? É colocar prova mesmo. E logo depois tem a Sprint Retrospective, que é a equipe olhando para si mesma e perguntando como a gente pode trabalhar melhor juntos na próxima sprint. Foco total na melhoria do processo. Isso. E durante todo esse processo, as equipes usam ferramentas visuais, sabe? Como o quadro Kanban ou o gráfico de burn down, para garantir que o fluxo de trabalho seja transparente para qualquer um que passar pela sala. Mas olha, tem um inimigo mortal que as equipes Scrum lutam para exterminar diariamente. Qual? A ilusão da multitarefa. Nossa, essa parte das fontes é um soco no estômago de quem se acha o rei da produtividade porque faz 3 coisas ao mesmo tempo.
A ciência chama isso de interferência dual de Pachler. E tem um exercício clássico citado nos materiais que é muito simples de fazer e prova o ponto na hora. É impressionante esse teste. Sim. Se alguém te pedir para escrever os números de 1 a 10, depois os números romanos de 1 a 10 e depois as letras de A até J, você faz isso em, sei lá, 20 segundos. Mas se pedirem para você intercalar, tipo, escrever o número 1, depois o romano I, depois a letra A, e seguir para o número 2, romano 2, letra B, o tempo de conclusão explode brutalmente e a chance de errar vai lá no teto. E por que isso acontece? Porque a troca de contexto drena a nossa energia cognitiva. O cérebro precisa descarregar as regras de uma tarefa para conseguir carregar as da próxima. Fazer pela metade não entrega valor nenhum para a empresa, só gera custo de transição. A prateleira vai ficar torta. Então, o que tudo isso significa no fundo? Significa que focar em uma coisa de cada vez e levá-la até a definição de pronto não é só uma dica bacana de coach de produtividade de internet. É uma exigência neurológica para não desperdiçar a energia humana. Interessante. O Scrum puxou isso da filosofia da Toyota, que divide o desperdício em muri, mura e muda, que é sobrecarga, inconsistência e tudo aquilo que não adiciona valor. O Taiichi Ohno, que foi o criador do sistema Toyota, ele dizia que o desperdício é um crime contra a sociedade. Pesado, né? Muito. E tem mais um detalhe psicológico fundamental nas fontes: o erro fundamental de atribuição. O que seria isso? É o nosso hábito horrível de culpar as pessoas quando algo dá errado. Ah, o fulano é preguiçoso, ou a ciclana é incompetente. O que a filosofia ágil e o Scrum ensinam é o seguinte: na grande maioria das vezes, o problema não são as pessoas, é o sistema em que elas estão inseridas. Se a empresa tem um sistema que recompensa o atraso, esconde informações e obriga a multitarefa, as melhores pessoas do mundo vão falhar. Conserte o sistema e a hiperprodutividade aparece. Incrível. E para fechar nossa imersão de hoje, saindo um pouco do mundo da engenharia e tecnologia, é fascinante ver o que acontece quando esse ritmo focado e adaptável resolve problemas reais e urgentes do nosso cotidiano. Nossa, tem casos absurdos aqui nas notas. Tem mesmo. Lembra do projeto fracassado do FBI, o Sentinel, que a gente falou no começo? O que acabou salvando a pátria lá no final foi trazer o projeto para dentro de casa. Eles aplicaram o Scrum internamente, cortaram aquela equipe massiva da terceirizada e focaram em ciclos curtos. E salvou mesmo, né? Eles entregaram o que faltava pela metade do custo e com o software finalmente funcionando. E a gente tem um exemplo impressionante na mídia também. Uma equipe de jornalistas da rádio NPR foi enviada para o Cairo durante a Primavera Árabe. A cidade estava um caos completo, sem internet, comunicações cortadas, tiros na lua. O que eles fizeram? Montaram um quadro de Scrum na parede do quarto do hotel com post-its e faziam as reuniões diárias em pé. A transparência e o foco no que precisava ser feito naquele dia específico permitiram que eles entregassem uma cobertura impecável e, mais importante de tudo, se mantivessem vivos e em segurança. Impressionante. E tem um caso quase cômico do Jelko Rustenburg. Ele reformou a própria casa usando o Scrum em apenas 6 semanas. Trabalhando com os pedreiros em sprints curtas, ajustando o que fazer a cada semana com base no material que chegava na obra. Sabe quanto tempo o vizinho dele levou? Quanto? Usando a mesma construtora, mas com métodos tradicionais de planejamento longo, o vizinho levou 3 meses para fazer a mesma coisa. Isso levanta uma questão importante, baseada num conceito japonês chamado shuhari, muito usado nas artes marciais. Shuhari. Aprender as regras, quebrar as regras, ser a regra. É isso. Isso mesmo. Você primeiro aprende a mecânica do Scrum rigorosamente, que é o estágio Shu. Depois, quando dominar as regras de verdade, você entende onde pode flexibilizar para o seu próprio contexto. Esse é o Ha. E por fim, tem o estado de Ri, onde a prática de inspecionar, adaptar e cortar desperdício se torna tão natural que transcende um método em si, vira apenas o seu jeito de viver e trabalhar. E é exatamente aí que a gente quer deixar a reflexão final para quem nos ouve hoje. Olhando para os desafios que você tem na mesa hoje, sejam profissionais ou aquele grande projeto pessoal esquecido na gaveta. Onde é que você continua se agarrando a diagramas de Gantt teimosos e inflexíveis?
Em que área da vida a gente está fingindo ter o controle de uma viagem de longo prazo, quando na verdade as pontes lá na frente já caíram e a gente precisa desesperadamente de um GPS? Pense nisso. O que aconteceria amanhã de manhã se a gente decidisse quebrar aquele grande e intimidador objetivo de vida em metas puramente funcionais? Pegar só o que cabe nos próximos 15 dias de trabalho focado e começar a agir ajustando a rota no meio do caminho. O resultado, como a gente viu hoje, costuma ser o dobro do trabalho na metade do tempo.